Olá, há quase um mês o Israel me pediu por aqui para falar sobre missão, para falar sobre como que a teologia luterana vê a evangelização de povos não alcançados pelo Evangelho nas cidades e fora delas. Tem muita coisa para a gente conversar, né? Eu quero que esse vídeo seja só um preâmbulo, um começo de conversa, uma conversa que deve se expandir de uma forma que eu quero conversar com você sobre ela mais ao final. Mas é interessante, né, pensar assim, o que a teologia luterana diz sobre missão, porque há muitas vezes um certo preconceito que olha para a reforma luterana e diz não havia ali interesse missionário nenhum. E por isso os luteranos não são missionários. Quando, a bem da verdade, a reforma em si é uma iniciativa também missionária. Ela começa e acontece a partir do ambiente acadêmico, mas não fica restrita a isso, e ela avança com vistas à cristianização da Europa. Uma Europa que era muito cristã no nome, reinos cristãos, mas que tinha uma população, em grande parte, muito alheia à vida cristã, muito alheia aos rudimentos, né, ao conhecimento básico da fé cristã. Por isso o esforço de ensino que a reforma estabeleceu é um esforço missionário. E não é que eles não tinham consciência disso, eles sabiam que essa era uma necessidade. E era bem intencional isso. Fica claro, por exemplo, quando Lutero escreve a missa latina, prepara a sua missa latina, e diz assim que os jovens deveriam continuar sim aprendendo latim, porque um dia eles poderiam ser levados do lugar em que estavam, né, ser tirados da terra de língua alemã, e precisavam do latim como uma língua internacional para conseguirem compartilhar a doutrina, compartilhar a fé cristã com pessoas que não sabiam falar alemão. Ou seja, a ideia de compartilhar a palavra, que é a ideia missionária, ela está presente. Ela não é explícita nos moldes que a gente vai ter depois, missões do século XIX e tudo mais, mas ela está ali, né? É preciso que se reconheça isso. Então dizer que não tem nada de missionário na reforma é partir de um preconceito, né? E esse esforço missionário que houve na reforma, então, de fazer chegar o evangelho às pessoas que viviam um tanto alheias a ele continua na igreja luterana, né? Não é algo que surge com o pietismo alemão. Claro que ali há uma diferença de ênfase, há uma diferença de estratégia, de preocupação. Mas o esforço que nós temos hoje, ele é o mesmo esforço de levar Cristo para as pessoas, né? E aí vem o finalzinho do comentário do Israel que fala nas cidades e fora delas. Aqui tem outra questão que pode gerar confusão. As pessoas podem, no Nordeste, por exemplo, olhar para a igreja luterana e pensar: é uma igreja só interessada em cidade grande. Isso não é verdade, né? Se a gente tem uma visão mais ampla, não considerando só Sudeste e Nordeste, eu vou dizer que a IELB, por exemplo, ela é uma igreja muito mais do interior do que de cidade grande. Nós ainda temos mais dificuldade de nos movimentarmos em cidade grande, porque grande parte das pessoas luteranas hoje estão nos interiores. Isso fica claro quando uma turma chega para o seminário, né, uma turma nova. A maioria vem de cidade pequena. A minha turma, quando entrou para o seminário, tinha 2 cidadãos de cidade grande, né? Eu e o meu compadre, que também veio de Belo Horizonte, né, também foi de Belo Horizonte para o Rio Grande do Sul. Éramos os 2 únicos de cidade com mais de 1 milhão de habitantes. A maioria de lugarejo, cidade pequenininha, alguns até com experiência na lavoura, né? É o comum. Sim, nós temos um desafio de fazer com que essa presença no interior não fique restrita a estados específicos, a regiões específicas do Brasil, né? Que originalmente tiveram uma presença da imigração germânica muito forte. Precisamos fazer com que isso aconteça em outros lugares. E há um esforço nesse sentido, né? Há um esforço. A pastor trabalhando em missão, a gente chama de frente avançada de missão, lá no interior de Roraima.
né? Há pastores trabalhando em missão aqui no interior do Rio de Janeiro. É um lugar que não é assim, é um lugar cheio de luterano. Não, o pastor Ramires está aqui, mais ao norte do Rio de Janeiro, atendendo Macaé, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e até Campos, mais ao norte do estado, né? É um esforço, é um esforço. Eu tenho conhecidos, né, pastores conhecidos no interior do Pará, né, regiões assim muito pequeninas, mas ali está um pastor procurando fazer uma congregação ganhar força, se estabelecer de vez, né? Há um esforço missionário em todas as regiões do Brasil. Não conseguimos fazer isso simultaneamente em todos os lugares, em todos os estados, nos interiores, porque nos faltam recursos. Precisamos de pessoas e precisamos de recursos para manter essas pessoas, porque essas pessoas são mantidas com o esforço da igreja do Brasil inteiro para que estejam ali pregando o Evangelho. E não é a nossa característica uma ideia de simplesmente passar o missionário por ali. E ele deixou ali uma boa notícia e foi embora. Nós queremos que a pessoa que ouve uma boa notícia, ela também possa se nutrir continuamente do Evangelho. E para isso nós temos então a esperança e a tentativa de estabelecer congregações. Nós queremos que o Evangelho chegue e pessoas creiam e pessoas tenham então uma congregação nascendo, para que ela possa receber palavra e sacramento continuamente. Esse é o plano. Pois bem, como esse é o plano, você percebe que há dificuldades, mas o esforço existe. Como eu disse, não só nas grandes cidades. Inclusive, há um trabalho missionário da IELB entre povos indígenas em Rondônia. Um trabalho que também dizem dar os seus frutos, frutos interessantes. Um esforço contínuo. Há também um esforço além das fronteiras do Brasil. Temos um apoio muito grande à igreja em Moçambique, um apoio que é financeiro, mas também de recursos humanos, na tentativa de, isso acontece, de envio de pessoas daqui para ajudar na formação dos pastores moçambicanos. Isso tem acontecido e é muito bonito de ver, porque a igreja de Moçambique também não está restrita a uma cidade grande, ela se espalha por vilas, por lugarejos pequenos, e há uma carência muito grande de se ouvir o evangelho ali. Mas a igreja toda cresce muito na África. Sim, infelizmente cresce também a presença de falsos profetas, que curiosamente na África se dizem realmente profetas. Há também um esforço, agora pensando em outros países, de parcerias da IELB com a nossa igreja mãe e irmã dos Estados Unidos. Então há presença em vários países, Congo, Etiópia, Panamá, República Dominicana, Guatemala. Por sinal, esse que foi comigo de Belo Horizonte para o seminário, que é o meu compadre, ele está na Guatemala, na cidade de Puerto Barrio, trabalhando numa escola confessional e como pastor também, tentando ali justamente fazer com que haja uma congregação cada vez mais estabelecida, para que as pessoas tenham ali um ponto de irradiação do Evangelho. Isso é importante para a gente. Existe também outra iniciativa que me parece digna de se mencionar, que não é da IELB, mas é de um pastor chamado James Tino, uma instituição que ele criou, chamada GLOW, Global Lutheran Outreach, que procura favorecer treinamento e envio missionário, não só dos Estados Unidos para países do Sul ou da Ásia, mas de país a país. Então, há missionários africanos sendo enviados para outros países africanos, há missionários de lugar a lugar, assim, Isso é muito interessante, e aí há uma presença
todo tipo de lugar, Camboja, né, no Chile, inclusive o pastor James Tino, que é o responsável pelo projeto, né, pela iniciativa, ele é norte-americano, mas ele foi missionário durante muito tempo na Venezuela e agora é missionário no Chile, né? E eles buscam parcerias para conseguirem manter esses missionários, né? Com congregações e tudo mais. Isso é muito bonito de ver, e isso mostra que a Igreja Luterana ela não tem a missão como uma novidade, não é isso que eu quero dizer, né? Mas que aquele esforço missionário da Reforma, de levar a palavra, instruir as pessoas e acompanhar as pessoas no lugar em que era possível fazer isso, ele continua hoje, com outro contexto, com outras possibilidades, mas continua acontecendo com a mesma intenção, de que as pessoas cresçam em Cristo, de que as pessoas vivam em Cristo, né? Essa é a perspectiva luterana, que não é luterana especificamente, né? Nós não precisamos de uma teologia sofisticada para chegar a essa conclusão. Nós simplesmente ouvimos a palavra, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que diz que é preciso enviar alguém para que as pessoas escutem, né? É preciso ter alguém pregando para que a palavra seja escutada. Isso é tão óbvio, eu diria, que nós não precisamos de muita coisa, além do que está claro das Escrituras, né? Temos essa vontade, temos essa intenção, temos os nossos cuidados, mas temos as nossas iniciativas. Eu acho que eu queria dizer isso. E para essa conversa, que é um preâmbulo, se expandir, eu diria que o que você acha, né? A minha ideia era que ao longo do segundo semestre eu convidasse algumas dessas pessoas que eu mencionei aqui, né, dessas pessoas que estão nesses lugares, interior do Pará, norte do Rio, quem sabe Jamaica, né, pastor Arthur, quem sabe Guatemala, pastor Rafael, para conversar, né, aqui umas breves conversas sobre missão, sobre o que mudou na cabeça deles sobre missão, estando em campo, ou se não mudou nada, mas o que é viver esse contexto, né, e quais são as dificuldades. Falando em dificuldades, eu acho que as dificuldades sempre são muitas, né? Na semeadura. São muitas, são variadas e são desafiadoras mesmo, mas tudo isso, né, parece tão pequeno quando há um êxito, quando a palavra vai e faz o seu efeito. É um motivo de tanta alegria, a missão de Deus acontecendo diante dos nossos olhos, que essas dificuldades se tornam pequeninas, né? Se tornam muito mais leves do que parecem para quem está de fora e não vê acontecer o que tem que acontecer. A bênção da palavra fazendo o seu efeito é tão grande que a gente diz assim, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Quem sabe essas conversas nos ajudem até na motivação também, né? Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.